Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto é o papel do assistente social aqui no estúdio com a gente, a Ana Luísa Mello, que é a coordenadora do curso lá na Faculdade Maurício de Nassau. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você por nos receber. É uma honra estar aqui falando do curso de Serviço Social. E para a gente falar de serviço social, a gente não pode esquecer assim, de sua origem, enquanto profissão inserida no mercado, na divisão social e técnica do trabalho, né? Para ser assistente social, a pessoa tem que fazer um curso de bacharelado de 4 anos em serviço social. E serviço social tornou-se profissão justamente pela necessidade de o Estado desenvolver uma política de assistência frente aos trabalhadores e precisava de um profissional para isso. Então, criou-se a profissão, legitimou-se e ele hoje está em todos os campos de trabalho, em todos os espaços socioocupacionais. Quando você fala nas várias áreas de atuação, claro, a gente poderia trazer alguns detalhes. Por exemplo, o assistente social nas escolas. O assistente social nas escolas sempre foi muito necessário, mas essa lei que foi aprovada agora, quer dizer, ainda está em estado de aprovação, vai trazer o assistente social para um estudo específico, porque numa escola, quem é que tem tempo de ir a uma visita domiciliar? Quem é que tem tempo de ver o problema que está se instaurando na família e a criança traz para a escola? Às vezes a criança traz o adolescente algum tipo de comportamento que não condiz com o comportamento normal dele. Isso. Então, o assistente social é um profissional que deve sim estar na escola, que deve isso na escola pública, porque na escola particular eles já vêm existindo há algum tempo. E é necessário porque na escola a gente vê o reflexo de muitos problemas que acontecem na sociedade e na família. E a gente tem a questão da violência, que você tem um outro olhar, até às vezes mais fácil de você identificar, por exemplo, através dos olhos de um assistente social, gente, do que do professor, que está ali com aquela grade de horário e aí entra uma turma e sai outra, ele vai de uma sala para outra. Ele já não tem, talvez, aquele tempo de observação mesmo dos alunos. Ele observa, mas com um olhar diferente de um olhar que seria o olhar do assistente social, fazendo avaliação do comportamento daquele aluno e ligando a questão da família. Isso mesmo. A gente sempre observa o trabalho do assistente social em uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais. Na educação, ele vai ter, sim, essa interdisciplinaridade com os professores, com os diretores, com os próprios funcionários da escola, em busca da resolução de uma questão social que pode ser esse do processo educacional como um todo. Mas, acima de tudo, da inserção desse sujeito na sociedade como uma pessoa que saiba lutar pelos seus direitos, que saiba desenvolver um trabalho, que tenha oportunidades de concorrer junto a outros no mercado de trabalho, na sociedade. Então, não vai haver discriminação e exclusão por conta disso. E ele consegue até evitar que algum tipo de problema acabe se agravando, porque identifica ali que alguma coisa está errada, faz essa ponte, que na verdade, como eu vejo, e as pessoas também devem ver o assistente social, ele tem um papel de mediador. E aí, com esse papel de mediador, ele acaba evitando que algum problema torne-se mais grave, por exemplo. O que era um problema pequeno acaba se tornando um caso de agressão, de violência numa escola. Nas escolas existem isso tudo, né? Então, tem a violência entre alunos, violência de alunos para com professores, de professores para com alunos. Então, a violência existe na escola como existe na sociedade. Mas existe também a drogadição, o tráfico de drogas. Então, como você diz, o olhar diferenciado, né? Ele vai olhar para a realidade, para o contexto onde esse aluno está inserido fora da escola. É um outro papel fundamental do assistente social, que é muitas vezes garantir o direito para algumas pessoas que sequer sabem que tem aquele direito. Seus direitos, é verdade. A gente vai mediar essa garantia, a gente vai estabelecer uma estratégia para que a população que venha demandar esse direito tenha acesso a ele e possa usufruir desse direito. Quando eu falei dos vários espaços socioocupacionais do assistente social,
ele acontece em vários campos, realmente, da assistência, que foi assim um dos primeiros que ele assumiu. A assistência na previdência, na saúde, na educação. E o que é que acontece? Acontece que ele vai desenvolver um conjunto de atividades. Então, pode ser de encaminhamento, de orientação, um papel educativo. Então, ele vai orientar as pessoas que o procuram dentro daquilo que o espaço onde ele está inserido, ele estabelece. Se ele estiver em um hospital, por exemplo. Que é uma outra área importantíssima de atuação do assistente social. Que é uma área onde eu acho que mais tem a demanda do assistente social, por conta de que as pessoas hoje sofrem muito, adoecem muito. Existe uma necessidade muito grande de estabelecer direito nesses campos. Então, alguém da família está com uma pessoa internada, precisa de um acompanhante, precisa estar bem claro a sua alimentação, um lanche. Eu moro no interior, preciso estar em Aracaju. Então, precisa do assistente social lhe orientando, lhe encaminhando. Até na hora do acolhimento mesmo, por exemplo, tem um familiar, tem uma família ali aguardando o resultado de uma cirurgia, enfim, é aquela pessoa mais sensível que sabe como abordar, a melhor forma de abordar, porque geralmente a área de atuação do assistente social é sempre uma área sensível, seja numa área de uma falta de informação, porque aquela pessoa ele já vai tentar garantir o direito para uma pessoa que já tem aquele direito, já está passando por algum tipo de problema. Isso, é um olhar diferenciado, é um olhar para a sua realidade social, realmente. Então, ele vai buscar, sim, dar acesso àqueles direitos e a pessoa pode e deve querer a ajuda do assistente social, não só nos hospitais, nos postos de saúde. Onde tiver um programa social, onde tiver um projeto social, lá vai estar um assistente social que deve, como profissional, estabelecer essa mediação entre aquele objeto de desejo e o paciente e o usuário que está demandando o serviço. Então, se eu tenho um trabalho junto a idosos, eu tenho a obrigação, como assistente social, de acompanhar esse idoso, de orientar esse idoso, de participar do acompanhamento do idoso junto à família, junto à saúde, junto àqueles medicamentos, aquela situação de que ele próprio precisa de autovalorização, de autoestima. Então, o assistente social está ali para reservar o direito dele ser um idoso, de ter uma condição de vida melhor, que hoje a gente vê tanto falar em moda, essa voz da terceira idade. Então, vamos dar uma condição de vida. Então, o assistente social também tem que observar essa condição de vida do idoso, não só do idoso, mas da criança, do adolescente. Nas ONGs. Nas ONGs, nas empresas, onde tiver um espaço do assistente social, ele tem obrigação profissional de estar ali reivindicando e dando acesso aos direitos. E ainda mais sobre esse papel e essa área de atuação do assistente social, Ana Luísa, a gente vai conversar daqui a pouco, a gente precisa ir ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.